Infelizmente a gente começa o esporte falando que o fim de semana foi marcado por uma briga em Ituporanga, numa partida da Série Prata de futsal entre Moitas e Independente de São Domingos, município lá do Meio Oeste. A Gabriela Senzuki tem mais informações. A Liga Catarinense de Futsal emitiu uma nota de repúdio contra a equipe do Moitas de Ituporanga por conta de uma briga generalizada diante da arbitragem. O jogo foi de partida de volta dos play-off da LCF Série Prata. A Liga Catarinense de Futsal, através de sua diretoria, árbitros, representantes e anotadores, repudiam o que a equipe e atletas do Moitas Futsal de Ituporanga, em total descontrole e falta de profissionalismo, fizeram diante da arbitragem na partida. A nota ainda dizia que não se pode admitir que tais atitudes aconteçam e fiquem impunes pelas agressões. A Liga ainda se solidariza com os árbitros, todos pertencentes do quadro nacional da Associação Brasileira de Ligas de Futsal, e diz que tomará todas as providências cabíveis para que os agressores não saiam impunes dessa situação. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, Gabriela, o que a gente espera, a promoção dessa competição é da Liga Catarinense. É uma liga independente da Federação Catarinense de Futsal. Na ida, São Domingos tinha vencido o jogo 5-2. E essa partida estava 2-0 para o Moitas, até começar a confusão. O time vencia, portanto, e os jogadores perderam a cabeça. O placar levaria a decisão para os pênaltis. Os atletas expulsos pela ordem foram Rodrigo Delino e Henrique Gebel. Os árbitros agredidos foram César Altenhofen e Macaulay Gonçalves. De acordo com o delegado da Polícia Civil de Ituporanga, o caso será analisado pela comarca para decidir qual procedimento criminal será instaurado para que os agressores respondam criminalmente na justiça. Futebol agora, 4 jogos foram disputados na 7ª rodada da Série B catarinense. Em Brusque, o Carlos Renault goleou o Inter de Lages 4-1. Em Palhoça, o Guarani bateu o Tubarão 2-1. Em Joinville, o Caravaggio venceu o Nação 2-1. O time de Nova Veneza passou a dividir a liderança com o Metropolitano, que tropeçou em Ibirama. O Atlético marcou primeiro com Rosseto. 1 minuto depois, ainda no primeiro tempo, Márcio Jonathan empatou para o Metropolitano. Só que o Vagnão fez 2-1 para o time de São José. E o Léo Campos, que passou pelo Metrô, pelo Blumenau, com esse golaço, fechou a vitória do visitante. Final em Ibirama, Metropolitano 1, Atlético Catarinense 3. E quando a gente estava com um a mais, né, com uma equipe mais ofensiva, acabamos aí tomando os 2 gols, né, um de bola parada, infelizmente, né, que aí atrapalha bastante. Os 2 gols que a gente tomou, né, o segundo e o terceiro gol foram 2 gols que a bola estava no nosso pé, estava sob nosso controle, né, e acabamos infelizmente perdendo a bola e tomando esses gols. Então, tirar de lição. Tem que tirar de lição mesmo, perdendo em casa com um jogador a mais. Poderia ter disparado, a gente vai confirmar a classificação. Só para lembrar que o Blumenau não jogou o Beck, porque o Criciúma entrou em campo sábado pela Série B Nacional. Daqui a pouco a gente vai mostrar a derrota do Criciúma para o Vasco. A partida contra o Tigre não tem data ainda para acontecer. Amanhã, em Brusque, o Criciúma faz mais um jogo atrasado, da 6ª rodada, diante do Carlos Renault, que está crescendo na tabela, como a gente vai mostrar na classificação. Esse Atlético Catarinense de São José também vem reagindo. O Metropolitano, 13 pontos, o Caravaggio tem 13. Aqui ainda não está descontado da federação essa tabela fidedigna da Federação Catarinense, os 3 pontos perdidos pelo Caravaggio, pelos atletas irregulares escalados na estreia contra o Metropolitano. Metrô e Caravaggio, então, 13 pontos. Carlos Renault e Criciúma com 10. Atlético Catarinense 9, Blumenau 8, Guarani 8, Nação também 8. Os 8 que avançam para a próxima fase. Internacional 7 pontos e o Tubarão tem 4. Faltam só 2 rodadas para terminar a fase de classificação. Os jogos da penúltima rodada são esses, aqui na tela do Balanço Geral. Sábado, só uma partida, 3 da tarde, Atlético, Tubarão e Nação se enfrentam lá no sul do estado. Os demais jogos serão no domingo, 3 horas, em Indaial, Blumenau e Carlos Renault, em Lages, Internacional e Metropolitano, em Palhoça, Atlético Catarinense de São José e Caravaggio de Nova Veneza. E tem um jogo atrasado, sempre vai ser assim na tabela, Criciúma e Guarani em Palhoça vão se enfrentar. E na última rodada, só lembrando, tem Metropolitano e Blumenau lá em Ibirama. 9 partidas pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com os empates de Palmeiras e Atlético Mineiro, a derrota do Atlético Paranaense
e as vitórias de Corinthians e Fluminense, a briga na parte de cima da tabela ficou ainda mais interessante. Já o Avaí sofreu nova derrota e despencou na classificação. Sábado em Bragança Paulista com gols do Luan Cândido, do Alejandro, aliás um golaço, do Elinho e do Praxedes, o Bragantino atropelou o Avaí, goleada 4-0. Em Goiânia, Pedro Raul fez 1-0 Goiás contra o Atlético, que empatou com Terãs. Nicolas interrompeu o grande momento do Atlético na temporada. Final, Goiás 2, Atlético Paranaense 1. No Couto Pereira, Pedro Henrique e Ricardo Bueno abriram boa vantagem para o Juventude contra o Coritiba, que reagiu, descontou com Léo Gamalho e chegou à igualdade com Adrian Martínez. Coritiba 2, Juventude 2, ficou nisso. Na Vila Belmiro, o Santos, com esse gol do Lucas Barbosa, bateu o Atlético Goianiense por 1-0. Na Arena Pantanal, com gols do Alisson e do André Luiz, o Cuiabá superou o Botafogo, 2-0. Em Itaquera, com esse gol contra do Rodinei, aos 6 minutos da etapa final, o Corinthians venceu o Flamengo por 1-0. Fortaleza e Palmeiras se enfrentaram no Castelão, placar em branco 0-0. A mesma coisa no Mineirão. Atlético e São Paulo também se encararam, jogo cercado de muita expectativa, assim como Fortaleza e Palmeiras, mas também placar em branco, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0. E no Maracanã, na despedida de Fred, Cano abriu o placar para o Fluminense diante do Ceará. Matheus Martins aumentou para o tricolor. Fred veio para o jogo aos 35 minutos, mas não conseguiu marcar o gol número 200 com a camisa tricolor. No final, Luiz Otávio descontou, mas não evitou a derrota do Ceará, a vitória do Fluminense por 2-1 e a festa produzida no Maracanã para a despedida de Fred. E hoje às 8 horas tem Internacional e América Mineiro para fechar essa rodada em Porto Alegre no Beira-Rio. Na Série B, derrota do líder Cruzeiro, vitória do Vasco e do Grêmio. Em Minas Gerais, a Chapecoense perdeu para o Tombense por 2-1. Na sexta-feira, Ferreira e Bruno Alves marcaram na vitória do Grêmio sobre o Náutico por 2-0 em Porto Alegre. O Bahia foi até Goiás e saiu perdendo para o Vila Nova com esse gol do Pablo Diego. Gregory empatou, ficou nisso, Vila Nova 1, Bahia também 1. O Cruzeiro foi derrotado pelo Guarani em Campinas com esse gol do Matheus Ludic. E no Heriberto Wilson, quase 20 mil torcedores para a derrota do Tigre diante do Vasco da Gama com esse gol do Raniel de pênalti. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Criciúma 0, Vasco da Gama 1, placar final. Ainda nessa 17ª rodada, o Brusque havia perdido para o Novo Horizontino por 1-0. A classificação atualizada, vamos dar uma olhada da Série B do Brasileiro? Cruzeiro 38, Vasco 34, Bahia 30, Grêmio 29. Firme esses 4 ali, hein? O Sport e Tombense estão com 25, Criciúma, Novo Horizontino, CRB 23, notem, se o Criciúma vence vai a 26, fica bem perto ali, brigando pela zona de classificação. Sampaio Corrêa completa a 10ª posição, 22 pontos. Londrina também tem 22. Brusque em 12º, 20. Operário 19. Ituano 18. Chapecoense 18. Ponte Preta 18. Chapecoense então só fora da zona do rebaixamento por causa do saldo, hein? Náutico 18, Guarani 17, CSA 16 e o Vila Nova com 13. A gente consegue só rapidinho recuperar ali a classificação da Série A só pra gente dar uma atualizada. Valeu, moçada, obrigado. Palmeiras 30, Corinthians 29, Atlético Mineiro 28, Fluminense 27, Atlético 27. Olha como tá boa a briga pelo título. Até o Fluminense surpreendendo, o Atlético brecou aí a reação, perdeu uma grande vencibilidade, Palmeiras empatou, Corinthians venceu, o Atlético Mineiro empatou. Aí temos o Inter 25, joga hoje, pode ir para 28, portanto, pode assumir o terceiro lugar junto com o Galo. São Paulo 23, Santos 22, Flamengo, Botafogo, Bragantino 21, Goiás tem 20,
Cuiabá, Curitiba 19, América Mineiro 18, Avaí também tem 18. Avaí, então, fora da zona do rebaixamento, só pelo saldo. Estava tão bem o Avaí, caiu de produção. Ceará 18 pontos, Atlético Goianiense 17, Juventude 12, Fortaleza com 11.